Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, o dinheiro nem sempre existiu e depois de sua invenção jamais nos deixou. Nem todos acreditam no mesmo Deus em um determinado país, mas todos acreditamos no dinheiro. Para alguns, é apenas um meio de pagamento. Neste vídeo, conheceremos de maneira resumida as muitas faces que o dinheiro já teve ao longo do tempo e tirar as próprias conclusões sobre o que poderá acontecer no futuro com este meio de troca que revolucionou o mundo. Se o conteúdo do vídeo lhe for proveitoso, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Bora resenhar? Nos primórdios, utilizamos o escambo para podermos realizar as trocas de mercadoria. Calma, já faz um tempo que você não ouve falar nessa palavra, não é? Vou explicar. Escambo significava dizer que João, um agricultor, para poder ter roupas e calçados para si e sua família, teria que trocar seus tomates e verduras com Lucas, que era um artesão de mão cheia. Durante um tempo, funcionou muito bem esse tipo de troca. Porém, as coisas foram ficando mais difíceis de serem mensuradas. Pois quantos tomates valem um par de sandálias? E se Lucas não estivesse interessado em tomates, e sim em ovos? Então, João teria que primeiro trocar seus tomates por ovos e assim conseguir suas sandálias. Perceberam o problema? Para resolver isto, foi criada uma unidade de troca que fosse aceita por todos. Na África, China, Europa e nas ilhas do Pacífico, por volta do século XI a.C., as conchas de caule foram largamente empregadas como meio de troca entre seus habitantes. Isso mesmo que está pensando, conchas dessas que quando vamos à praia encontramos em abundância. Em Malaita, a ilha mais populosa dentre as Ilhas Salomão, localizada no Pacífico Sul, sua população ainda utiliza determinadas conchas raras como forma de trocar mercadorias. Exótico, não? Quando forem turistar nas Ilhas Salomão, não esqueçam de dar uma passada na praia antes. Talvez encontrem uma pequena fortuna para ser gasta em Malaita. Outro meio também empregado no passado em larga escala foi o sal. Esse que hoje usamos para dar gosto aos alimentos. Curioso, não acha? Daí surgiu pela primeira vez a palavra em latim salarium, que em português conhecemos como salário, esse que anseiamos pela chegada no começo do mês. O sal, devido à sua escassez à época, era considerado artigo de luxo, tanto que durante o Império Romano, muitos soldados preferiam ser pagos com ele após as batalhas vencidas. O tempo passava, as sociedades evoluíam e precisávamos de um meio de troca que fosse mais duradouro, mais resistente. É a chegada do dinheiro em moedas de metal. Foram produzidas com todos os tipos de metais que você possa encontrar na tabela periódica. Porém, os metais que mais foram utilizados são o ouro, a prata e o bronze. O metal é facilmente manipulado, cunhado e estampado. Por isso, caiu nas graças dos governantes à época. Muitos reinados imprimiam nas moedas as faces de seus líderes. A moeda denário, por exemplo, muito utilizada durante o Império Romano, levava o rosto dos Césares. A palavra denário originou em português o nosso popular dinheiro. Aqui vai uma curiosidade. Houve uma época em que o alumínio era o metal mais cobiçado existente, tanto que para demonstrar suas riquezas, reis e rainhas, quando recebiam autoridades, utilizavam em seus banquetes peças em alumínio, como pratos e talheres. Com o avanço da ciência, foi descoberto que o alumínio existe em bem maior quantidade que o ouro, e a tecnologia nos permitiu extrair da natureza esse metal mais facilmente, tornando assim
o ouro é o metal mais valioso. A partir do século 17 d.C., o comércio cresceu de tal forma que a quantidade existente de metais não acompanhava o seu crescimento. Um estudo recentemente realizado apurou que a quantidade de ouro já produzida até hoje é capaz de encher apenas 4 piscinas olímpicas. E com a crescente necessidade de aumentarmos a quantidade de dinheiro no comércio, tivemos que evoluir. A China foi o primeiro país a utilizar o papel moeda, acabando com um grande problema que a sociedade enfrentava: a movimentação de riqueza. Os comerciantes, depois de vender seus produtos, tinham que sair em grandes caravanas para poder negociar mais mercadorias. Ou seja, a logística era imensa, pois imagine você andando por aí com uma carteira recheada de ouro. Sabe-se que uma garrafa PET de apenas 1 litro lhe renderia na cintura 19,3 quilos de peso. Imagine um baú recheado de ouro e prata. Com a chegada do papel moeda, resolvemos o problema de transferência de patrimônio. Cria-se a necessidade, então, de regular e controlar todo esse dinheiro impresso. É aí que entra a figura dos bancos centrais. Cada país tem o seu, que, dependendo do regime político da nação, podem imprimir ou não mais moedas. Com o comércio aquecido e necessitando cada vez mais de dinheiro na mão da população, a escolha quase sempre era pela impressão de mais dinheiro, o que ocasiona o crescimento da temida inflação. Aqui precisamos explicar melhor. Veja bem, João, nosso agricultor, produz uma quantidade de tomates limitada pela sua área de plantação. E devido à ordem de se imprimir mais dinheiro, existem agora mais pessoas com ele nas mãos dispostas a comprar seus tomates. Isso significa dizer que agora existe uma quantidade maior de dinheiro em circulação para a mesma produção de riquezas de um país, o que faz nosso agricultor perceber a oportunidade de aumentar seus lucros, desta forma desvalorizando a moeda. Entendeu o conceito de inflação e por que imprimir mais dinheiro não é a solução? Na tentativa de controlar a inflação, vem a ordem pelas autoridades de só imprimirem mais papel moeda se existirem nos cofres dos bancos centrais a mesma quantidade em barras de ouro. É a era do dinheiro lastreado em ouro. Durante um tempo funcionou muito bem este tipo de controle, mas a humanidade começou a ter outras disputas, como por ideologias, terras, regiões se emancipando. Estamos falando das guerras, e foram muitas ao longo da história. E não existe nada mais custoso que guerras sendo travadas. Aqui vai uma segunda curiosidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um dos poucos países que ainda tinham sua moeda, dólar, lastreada em ouro. O governo francês, que detinha grande parte das suas economias na moeda americana, encheu em seu porto um navio com 150 milhões de dólares e enviou para os Estados Unidos, pedindo a sua troca pelo ouro. Com receio de que outras nações fizessem o mesmo, os Estados Unidos, na figura do presidente Nixon, acabou com o lastro em ouro do dólar, alegando ser uma medida provisória. Uma vez li que não existe nada mais permanente que uma medida provisória. Nós brasileiros sabemos muito bem como é. Estamos cheios de medidas provisórias, vigorando eternamente. No vídeo de hoje, aprendemos que o dinheiro teve muitas formas. Foi do escambo até o papel moeda, as chamadas moedas fiduciárias, que são chanceladas pelos governos. E de 50 anos para cá, o nosso dinheiro coexiste na própria moeda fiduciária, no plástico, na figura do cartão de débito e crédito, e para muitos de nós,
o dinheiro é um número nas telas dos computadores ou no smartphone. É o chamado dinheiro eletrônico. Podemos estar vivenciando neste momento a transição de como a humanidade interage para a troca de mercadorias. Em uma sociedade cada vez mais virtual, uma minoria que cresce a cada dia acredita no potencial das criptomoedas, onde as mais populares são o Bitcoin e o Ether. Agora me conta aí, depois desse passeio pela história do dinheiro, você acredita que o nosso suado dinheiro esteja de cara nova? Eu sou o Giovanni Soares e esse é o canal Bora Resenhar. Até a próxima!